Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombetas em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reúne os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, lições aqui fantásticas. Nós já aprendemos logo no primeiro versículo. Diz aqui o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A palavra conversão no hebraico é a palavra chave, se escreve com a letra shin e com a letra vet. Chave. Mudança radical de direção. Uma mudança total. Total. É 180. Eu estou indo nessa direção, eu vou voltar. É mudar. É uma conversão genuína. A primeira coisa que Deus espera de mim e de você é uma conversão verdadeira. Não é uma conversão baseada num sentimento, em algo momentâneo. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, essa conversão, essa mudança de direção na minha e na sua vida, ela não é algo, eu estou sentindo que eu preciso mudar, eu estou sentindo que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Não, porque o nosso coração, ele é enganoso. O coração do homem, ele faz isso, ele tem esses caminhos. E o próprio profeta Jeremias, ele declara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares o quê? Mais ou menos? Quando me buscares de vez em quando? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares o quê? De todo o vosso coração. É de todo. Ou é tudo, ou não é nada. Então, é isso que nós precisamos entender. E onde está isso, pastor? Está lá em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Uma conversão tem que ser mais do que um sentimento. Tem que ser muito mais do que uma demonstração pública. E eu quero perguntar a você. Nós temos visto pelo Brasil muitas pessoas nas calçadas, de joelho, orando. A minha pergunta, o que me chama a atenção e o que eu conversava com o irmão Adilson ontem foi isso. Será que essas pessoas estão ali ajoelhadas, orando, mas dizendo: Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, perdoa os nossos pecados. Deus, de fato, nós nos afastamos do Senhor, nós te colocamos em segundo plano. Deus, tem misericórdia do Brasil. Ou elas estão ali ajoelhadas dizendo: Senhor, salva a nossa pele, porque eu tenho uma família para tratar, eu tenho um emprego que preciso manter. Irmão, é diferente.
A minha conversão, ela se dá a Cristo, a minha minha mudança de direção, o meu buscar a Deus, ele se dá. E a razão pela qual eu faço isso não é para que ele me dê alguma coisa, não é para ele manter meu emprego, não é para que ele preserve a minha saúde, mas para que ele salve a minha alma. Porque essa é eterna, irmão. Tudo aqui vai passar. Mas nós precisamos mudar as motivações das nossas orações. A primeira coisa que Deus espera de nós é uma conversão genuína, é uma mudança de atitude real, concreta, e não essa abstrata que nós estamos percebendo aí não. O caminho com Deus é estreito, a porta é estreita. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Ô irmão, orar, buscar Deus, agora que está tudo dando errado, tem um monte de gente fazendo. Mas qual é a motivação real que nós devemos fazer? O profeta Joel aqui deixou bem claro: rasga o teu coração e não a sua veste. A conversão tem que ser de verdade. Uma conversão ao Senhor, ela tem que ser genuína. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É nova maneira de andar, é nova maneira de falar, é nova maneira de relacionar. Tudo tem que mudar. Não dá para dizer que eu sou de Deus e que eu me converti a Ele verdadeiramente se as minhas atitudes continuam como antes. Se eu olho para Deus como uma prateleira de supermercado onde eu só busco quando eu preciso. Quantas pessoas, meus irmãos, têm buscado a Deus agora nessa crise por causa da crise? É fato que a crise também ela nos aproxima de Deus. Talvez sem a crise muitos não orariam. Talvez sem a crise muitas pessoas não estariam buscando ao Senhor. Então vamos olhar o lado bom desse negócio. Agora a questão é, eu estou ajoelhando, eu estou botando a minha cara no pó, eu estou indo para as esquinas, para as praças, levantando mãos, orando, cantando das sacadas de prédio e de casas, para que Deus de fato mova o Brasil e o mundo para si ou apenas para livrar minha pele. Porque há uma diferença aí. Talvez você ache lindo, talvez, nossa, que lindo, né? O Brasil nunca orou tanto. É lógico. Quando Isaac se manifesta, todo mundo corre para a igreja, o que eu já preguei aqui em devocionais passada. A minha motivação para cultuar a Deus não pode ser por causa da crise, tem que ser por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus fez. Essa é a nossa motivação, essa deve ser o nosso desejo o tempo todo. Então nós precisamos fazer isso aqui, gente. A primeira coisa que Deus está esperando de mim e de você é uma mudança radical, uma conversão genuína e não motivada apenas por um momento. Você sabe por quê? Porque a hora que essa crise aí acabar, o povo tem a tendência a rapidinho esquecer. O povo brasileiro tem memória curta. O povo brasileiro, a memória é isso aqui. Porque se a nossa memória fosse boa, nós não colocaríamos no governo muitas pessoas que já não deveriam estar lá há muito tempo. Então, cuidado, porque o brasileiro tem memória curta, curtíssima, tá? A gente vota em pessoas que nunca deveriam ocupar cadeiras que ocupam. Por que fazemos? Memória curta. Porque nós estamos vendo o aqui e o agora. Grave essa frase aí na tábua do teu coração, querido. O homem de visão, ele olha para o futuro ao determinar as regras do presente.
O homem de visão, ele analisa como as suas escolhas, como as suas decisões irão afetá-lo amanhã. Porque hoje pode ser a melhor escolha, hoje é a melhor decisão, hoje é o melhor negócio, e amanhã é. Então Deus está esperando de mim e de você o que está aqui, o que nós lemos aqui em Joel 2, no versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É tudo ou nada. Ou eu sirvo a Deus com tudo, ou mais ou menos, querido, você está perdendo seu tempo. É perda de tempo. E quando eu olho aqui o versículo 13, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que vai mover Deus não é uma aparência, não é o exterior, não é aquilo que eu faço para a plateia, não é aquilo que eu faço para que os outros vejam. O que vai mover o coração de Deus é aquilo que eu estou rasgando, os meus preconceitos, a minha visão errada e distorcida acerca do reino. É aquilo que está lá dentro de mim que tem que ser rasgado, quebrantado, esmiuçado diante dele. Porque a aparência Deus não aceita. Os sacerdotes rasgavam em luto, rasgavam em protesto, mesmo contra uma lei mosaica de não fazê-lo sob nenhuma hipótese. Ainda assim, você vai ver que o Caifás diante de Jesus, ele pega lá e rasga. O que Deus quer não é aparência. Não é você levantando mão para a rua fora, chorando na praça. Ô Senhor, salva a nossa cidade, salva o nosso povo. A nossa oração tem que ser: Deus, quebranta meu coração e me faz de novo. A nossa oração tem que ser de Jeremias, capítulo 18. Quebra a minha vida e faz de novo. Só que eu quero te lembrar, querido, que para quebrar dói. A gente canta isso, mas a gente não raciocina no que canta. Quando a gente diz lá, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Só que para ser vaso novo, vai ter que ser quebrado. E para quebrar, dói. Para quebrar, dói. Para o homem reconhecer o seu distanciamento de Deus, a sua negligência com o Senhor, dói. Nós não precisávamos estar passando por nada disso. Porque isso aí não é vontade absoluta de Deus, não é vontade permissiva. Deus apenas está permitindo. E aí eu me pergunto aqui, eu fico... Porque agora a gente tem tempo para pensar muito. Então a gente pensa: Deus, o Senhor está permitindo esse negócio. Mas esse negócio que o Senhor está permitindo, não é o homem que está provocando isso, não. Isso não é para causar uma bancarrota, um colapso na economia global, não. Será Deus, aqui na coerência dos meus pensamentos, então eu vou pensando, será que Deus, homens do século passado, banqueiros, homens muito ricos e importantes, chegaram a essa conclusão? Nós conseguimos controlar o homem pela comida e pela água. O homem na fome, o homem na sede, ele vira um animal irracional. Todos os seus, zelos, cuidado, postura, educação, vai tudo embora na hora da preservação da própria vida. Será que isso que está vindo, irmãos, só que na conjectura, será que isso já não é a preparação para uma nova ordem, para um novo governo, para uma nova moeda? Porque eu não estou aqui com a teoria do caos, mas a gente também não é tão inocente assim. Para instaurar-se um governo, é preciso primeiro o quê? Para eu instaurar um novo governo, o que eu tenho que fazer? Derrubar o atual. E eu não estou falando de governo Brasil, não. Estou falando de uma esfera, irmão, global. Então, para que se instaure um novo governo, eu preciso fazer o quê primeiro? Destruir isso que tem hoje. Para que o próprio povo clame
por uma ordem mundial, por um governo mundial, por uma nova moeda, para o salvamento da economia. É só a gente olhar um pouquinho mais atento, Apocalipse capítulo 13. Irmão, deixa eu abrir aspas aqui nessa devocional só para te explicar um pouquinho de Apocalipse 13. Lá em Apocalipse 13 diz que tem uma besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, em Apocalipse, 95% do que você lê, você não interpreta como lê, é figurado. Você lembra? João estava preso na ilha de Patmos, uma ilha prisional. Então ele não podia falar abertamente. Então ele usava metáforas, figuras de linguagem para expressar. Então o que é mar na linguagem apocalíptica? Mar significa povos. É povos. A besta que sobe do mar, ou seja, esse governo que irá se levantar nesse tempo, esse homem específico ali, ele vai sair do povo, é do povão. Ele vai ser uma pessoa muito carismática, muito amada pelo povo. A besta que sobe da terra, ela traz uma ideia agora política. Por quê? Porque Satanás não é burro. Como é que você consegue brecar a igreja hoje? Com leis. Através das leis. E hoje você pode abrir sua igreja para fazer culto? Não pode, porque tem uma lei do Ministério, a portaria do Ministério da Saúde, que impede a aglomeração. Olha aí. Mas quais leis mais virão de questões sanitárias de futuro? Quais serão os outros métodos que o inimigo poderá usar? Ali então vai dizer também no capítulo 13 que uma besta que sai do meio do povo e outra do meio da política. Isso aqui não é forçar texto não, tá? Pesquisa lá você. Chegue às suas conclusões. E ali também nós vemos um governo mundial. Nós vemos uma língua universal. Ok? Se você for analisar algumas passagens apocalípticas, nós estamos aí bem próximos, tá? Se você pegar, só para finalizar esse ponto, para eu voltar aqui à devocional, você vai ver que os selos, tá? Que são abertos em Apocalipse capítulo 6 aqui, os cavalos, quais são a representatividade de cada um deles, analisa lá e olha para o cenário. E vê se é hora da gente ficar de praça, de mãozinha para cima, para Deus salvar o meu emprego. Meu irmão, nós temos algo que é muito mais importante que emprego agora, do que comida, do que adianta o homem. Lucas 12, 20. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você tem de mais precioso, querido, é a sua alma. Não tema aquele que pode matar o corpo. Temei sim aquele que, além de matar o corpo, lança corpo e alma no inferno. Cuidado. Jesus está voltando, querido. Então ele quer uma conversão. O que ele está esperando de mim e de você? Uma conversão de verdade. Uma volta para ele de verdade. E não porque a barriga está doendo. E não porque a circunstância está desconfortável. Que o meu retorno para o Senhor, ok? Seja diferente. Como o bom judeu, né? Amin Noraim. Que esses dias terríveis me façam refletir a minha cristandade, que esses momentos me façam voltar para Deus, voltar para a fonte, voltar à origem, ok? E que eu possa rasgar o meu coração e não a minha roupa, que algo seja de fato mudado dentro de mim e não um estereótipo, porque caso contrário, não é mais nada menos do que um Ananias e um Safira. E a Safira, sua mulher. Lembra lá em Atos capítulo 5, quando eles foram fazer uma oferta pública, algo público para todo mundo ver, porque todo mundo estava fazendo. Eles foram lá para aparecer. E aí, se você diz para mim que isso aí é algo que não é declarado,
O Pedrão jogou na cara dos dois, do marido e da mulher. Vem cá, vocês estão achando que estão enganando quem? Trazendo esse dinheiro aqui. A propriedade não era de vocês, era tudo de vocês. Vocês não precisavam dar nada. Vocês não precisavam entregar dinheiro nenhum. É tudo de vocês. Mas já que vocês propuseram de vir e fazê-lo, vocês deveriam, no mínimo, ser sinceros. Vocês deveriam, no mínimo, então, contribuir com aquilo que é real, com aquilo que é de verdade. Porque no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o último versículo, vai falar que quem vendeu a propriedade foi lá e fez o que tinha que fazer, fez o correto. Ok? O problema de Ananias e Safira é porque entraram na fila de quem estava dando tudo. E eles só queriam fazer mais ou menos. Eles entraram na fila de quem era ou é tudo ou não é nada. Então eles entraram lá e falaram assim, vamos aqui, vamos entrar no meio da galera e vamos fazer de conta que nós somos um deles. E o que aconteceu? O que aconteceu com Ananias? Morreu. O que o Pedro falou para ele? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você mentiu? Então, meu irmão, vamos lá. Se eles estavam entregando uma oferta para Deus e omitiram o valor e morreram, a oferta deles foi algo secreto ou público? Público. Todo mundo viu. Todo mundo ficou sabendo. Então não dá para viver uma vida meia boca, porque Deus vai trazer à clara todas as coisas, todas as obras ocultas. Deus vai trazer. Então não adianta eu ficar nessa achando que vai passar batido, porque não vai. Não vai. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Deus vai trazer à tona tudo que passou. Não adianta você achar que vai passar batido, que vai ficar oculto, porque não vai. Deus vai trazer tudo à clara. Deus vai trazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu irmão, temos que agir com sinceridade. É rasgar hoje o que Deus está esperando da igreja dele. E não falo aqui de uma igreja denominacional, mas uma igreja lavada, remida pelo seu sangue. O que Deus está esperando da sua igreja agora é que nós comecemos a rasgar o nosso coração. É que nós comecemos a agir com sinceridade diante dele. Que nós comecemos a levar uma vida dele limpa, sem ter nada para esconder. Sem ser uma vida 007. Sem ser uma vida Sherlock Holmes, ok? É o que Deus espera. Mas para isso, a minha conversão, a minha volta para Deus tem que ser de verdade. Ok? A minha adoração tem que ser sincera. E aí, o que eu vejo aqui é outra palavra muito tremenda. No final do versículo 13 de Joel 2, diz que e Deus se arrependerá do mal. Mas Deus arrepende? A palavra arrependimento para Deus é nohan, no hebraico. Nohan. E o que significa nohan? Vamos substituir o arrepender-se aqui pela palavra hebraica, no texto hebraico, nohan. O que significaria então? Porque Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e atenua a pena, ou age com sensibilidade, age com amor. Ele não nos dá o que nós mereceríamos. É a manifestação da graça no Antigo Testamento. Nohan, se arrepender para Deus significa atenuar a pena, sensibilizar-se, ter dó. É não dar o que a gente merecia. Você pai, você mãe, vô, vó, em algum momento você atenuou a pena para um filho, para um neto. Ele merecia tomar umas palmadas. E o que você fez? Você falou, vou te dar, menino, uma chinelada. Aí você olha para o seu filho, ele faz aquela carinha do gatinho do Shrek, né? E você olha e você se sensibiliza. Você atenua a pena. É o que Deus faz. Quando? Quando a minha conversão é de verdade e quando eu estou agindo com sinceridade. Mas é só isso que Deus está esperando de mim e de você?
Não. Olha o que diz o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E o que ele está dizendo aqui então? Agora é hora de chamar o povo, agora é hora de conclamar o povo para ir para a esquina, para ir para a sacada. Não estou falando que isso é errado não, gente. Eu só estou pedindo para você olhar qual é a motivação pela qual estão indo para as esquinas e para a sacada, ok? Porque eu sei que muitos vão e muitos têm ido e devem ir. O que eu estou falando é, qual é a motivação? Qual é a motivação? Eu estou indo para a sacada, eu estou indo para as ruas, eu estou levantando um clamor. Qual é a motivação? Só para salvar minha pele? Não é isso que Deus quer. O salvamento da minha pele será uma consequência, mas a atitude não pode ser por isso. Então o que Deus está falando aqui? Que Ele está esperando de mim, de você, uma vida santa. O que Ele está esperando de mim, de você? Unidade na liderança. Irmão, nem a liderança evangélica fala a mesma coisa. Ah, pode fazer jejum? Não, não pode. Ah, não, é isso aqui que deve. Não, não deve. Não, porque a Bíblia fala assim. Não, não fala, é desse outro jeito. Nem os crentes falam a mesma língua. É cada um querendo puxar brasa para sua sardinha. É cada pastor querendo viver só o seu mundo. Não, aqui a palavra que prega a verdade sou eu. O resto aí, ó, tá tudo fora. Antes eu vivia na ilusão, agora os meus olhos se abriram. Ou seja, vocês são tudo um bando de cego e agora quem enxerga é só eu. Ah, faz-me rir. Irmão, está na hora de nós como igreja acordar. A própria liderança está dividida. E o próprio Jesus falou, uma casa dividida não vai subsistir. Deus não vai vir buscar igreja A, igreja C, igreja D, não. Deus virá buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Um povo que de fato se converteu, que vive uma vida de sinceridade, que busca a cada momento a santidade. É esse povo aí que Deus vai vir buscar. Você já parou? Nós ficamos tempos na internet perdendo para falar mal da igreja do outro. Aquela lá é igreja geladeira, aquela ali é igreja frost free, aquela lá é igreja cônsul. Poder de Deus é aqui, o negócio é aqui. Não, meu irmão. Deus não tem compromisso nenhum com placa. Deus tem compromisso com o povo que se arrepende, que vive uma vida para Ele. O negócio de Deus é com a igreja. A coluna e a firmeza da verdade, dita por Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, se não me trair aqui a memória. Então está na hora da liderança começar a buscar unidade e santidade. Unidade e santidade. O Salmo 133, no hebraico, ele é um pouquinho diferente do português. No hebraico seria Inematov Umanaim, Shevet Ahim Gan Yahat. Como é que é, pastor? Isso aí, ó. Inematov Umanaim, Shevet Ahim Gan Yahat. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam assentados, que os irmãos estejam numa comunhão junto. Por quê? Um judeu não senta com o outro se não comungar da mesma fé, se não crer nos mesmos ideais. Porque mesa é altar de comunhão também. Provisão e comunhão. Então está faltando isso na liderança. Hebreus 12, versículo 14, o que está escrito lá? Buscai a paz com todos. Com a Assembleia, com Batista, com Presbiteriano, com Metodista, com Adventista, com a Católica. Busque a paz com todos. Tenha paz com todo mundo. E busque também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está aqui os negócios. É isso aqui que Deus está esperando de mim e de você. Mas não, nos púlpitos, é muito melhor eu ficar falando do pastor fulano, da igreja ciclano. Verdade ou não?
muito mais bonito a gente ficar detonando para falar, vem para mim, porque a minha porque é boa. E aí eu me pergunto, será que o pastor quer pessoas na igreja dele para aumentar a arrecadação ou para saquear o inferno e povoar o céu? Quais têm sido as nossas motivações? Será que só numérica? Financeira? Irmão, está na hora da igreja acordar. O que Deus está esperando da igreja? Conversão genuína, vida sincera diante de Deus, vida santa, uma vida que busca a santidade, uma vida que busque a unidade, principalmente na liderança. A liderança tem que ser o exemplo. A liderança tem que ser exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Então, como é que está o exemplo em cima? São os melhores? Talvez possa não ser o ideal. Mas isso não é justificativa para mim e para você viver uma vida desordenada e de qualquer jeito. Não é. Então o que Deus está esperando da sua igreja? O que Deus espera de nós? Estou indo para o final. Versículo de número 16, olha que coisa fantástica. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Sabe o que Deus está falando aqui? O que Ele está esperando de mim e de você? Ajustamento na família. Pega os filhos, pega o pai, a mãe, os anciões, os mais velhos, é para todo mundo, é todo mundo junto, pega o vovô, a vovó. É para estar junto. Não estou falando, irmãos, com isso. Ah, mas mandou papai e mamãe ficar isolados. Eu não estou falando desse isolamento social agora. Eu estou falando de gente que está assim, ó, de tão junto que está. Mas só está aqui, ó, de pele. Dorme na mesma cama, mas já está separado há muito tempo. Vive debaixo do mesmo teto, mas a casa parece mais um hotel, uma pensão. Já estão longe um do outro há muito tempo. Eu estou falando de ajustamento familiar agora. O que Deus espera de mim e de você? Um ajustamento na nossa família, na nossa casa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo 5, versículo 4 diz assim: mas se alguma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. E isso aqui eu posso falar com conhecimento de causa. O cara viveu nas costas do pai, da mãe, do vô e da avó uma vida inteira. Agora o bonito trabalha. Aí ele pega a cesta básica que ele ganha, o ticket de alimentação que ele nem usa. Sabe o que ele faz? Ele dá para os outros, dá para os amigos, dá para o pai de fulano de tal, ajuda a família dos outros, enquanto a dele está padecendo necessidade. Faz gracinha para os outros, mas não exercita isso dentro da própria casa. Sabe qual que é o perigo disso? O que está aqui em 1 Timóteo 5, agora no versículo 8, diz assim, olha: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que quem não cuida da família, quem não cuida dos filhos, quem não cuida da esposa, quem não cuida do marido, quem não cuida dos avós, é pior que um descrente. É uma vergonha você dizer que é crente. É uma vergonha você falar que é evangélico e você não cuida da sua própria família. É pai e mãe que vai para a igreja e deixa criança de 5, 6, 7, 8 anos em casa. Errado. Erradíssimo. Ah, pastor, agora meu filho está com 15, 16 anos, não tem jeito não. Meu filho, pastor Jonas Jacob, meu pai, ele chegava na porta do nosso quarto, só fazia 5 relógios, ó. 9 horas,
Quero ver todo mundo na igreja, escola dominical. E ai de nós se não tivesse lá. Isso matou a gente? Não, fez de nós lá em casa homens. E chegava para os meus irmãos mais velhos e dizia: o que eu preguei? O que foi cantado? O que vocês aprenderam? Hoje é os garotinhos que mandam. É os garotinhos que opinam tudo. É as barbizinhas em casa que comandam. A mamãe é empregada, o papai é o que banca. Meu irmão, tá tudo errado. O que Deus espera de nós agora é um ajustamento na nossa família. Talvez Deus está te deixando aí 30 dias dentro de casa, para você ter mais tempo com o seu filho. Porque você está dentro de casa, mas seu filho continua no quarto, plugado naquela porcaria de celular. É o dia inteiro com aquilo na frente da cara. E 30 dias dentro de casa. E é a mesma coisa que se não tivesse. Era a mesma coisa que não tivesse coronavírus. É a mesma coisa que tivesse todo mundo trabalhando normal. É um com a cara na TV, o outro com a cara no celular, é o outro no computador, cada um no seu quarto. E hoje o lar mudou muito, porque cada quarto tem uma TV, cada um vive o seu mundo. A cozinha virou um restaurante à la carte, onde cada um vai a hora que quer e faz o prato que quer e volta para o seu mundinho. O que Deus quer de mim e de você agora, querido, é um ajustamento na nossa família. O que Deus quer agora é que você seja o pai que você nunca foi, a mãe que tu nunca foi, e que os teus filhos sejam filhos como nunca foram. Agora é a hora de sentar junto e estar junto, e não somente, querido, ficar lá vivendo o seu mundinho. Deus espera muito mais de mim e de você agora. Mais do que uma aparência, mais do que botar a cara na frente do computador e pagar moral para os outros e desliga o computador e um vai para um quarto, outro vai para o outro e vida que segue. Isso é hipocrisia e farisarismo. Não é para isso. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não é isso que Deus quer da igreja. O que Deus exige de nós? Conversão genuína, devoção sincera, uma vida santa, um quebrantamento na liderança, que tem que começar de nós, pastores. Ajustamento na família. É o que Deus está esperando em último lugar, e eu vou encerrar. Parece que é até uma repetição, mas eu quero encerrar com isso aqui. Olha o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Cadê o nosso Deus, irmãos? É o que eles vão dizer. Se nós, como igreja, não mudarmos a nossa postura, se nós, como igreja, não pararmos de olhar o próprio umbigo, se nós não quisermos apenas, como líderes, salvar o nosso pescoço, pastores que viveram uma vida inteira pregando só o que o povo quer ouvir, para manter salário, para se manter no cargo, é uma mão de duas vias. Eu falo o que vocês querem ouvir, vocês trazem o din-din, bom para mim, bom para vocês, bom para todo mundo. Eu tenho visto alguns pastores pregando que dá vergonha. Dá vergonha. Os dias são maus, o tempo não é o melhor, e nós precisamos mudar a nossa postura como líderes, como pastores. Agora é hora do pastor, é do sacerdote, é hora nossa de quebrantar. É hora de nós, como liderança, guiarmos o nosso povo. Agora é hora de nós estarmos todos no mesmo propósito, porque na verdade está todo mundo no mesmo barco. Meu irmão, está faltando quebrantamento na liderança. Está faltando. O Salmo 34, Davi
diz algo. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo de número 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Então está na hora de nós, líderes, quebrantar o nosso coração diante do Senhor, consagrarmos. Está na hora. Está na hora de parar de olhar só para o próprio umbigo. Está na hora. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17 diz assim, é o salmo de confissão e de arrependimento de Davi: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. O que conta agora é se a liderança vai ter um coração quebrantado. Ao invés de só cantar um quebrantado coração, move o coração de Deus. Lindo cantando, agora faça isso. Viva isso. Quebranta mesmo diante dele. Bota a carinha bonita no pó. Meu irmão, se você não entendeu, vou falar e encerrar com isso aqui. Quando Deus manda juízo para a terra, a primeira casa que Deus passa é a sua. Deus sempre começa o juízo pela casa de Israel. Deus sempre começa o juízo pelo povo dele. Então acorda, irmão, agora, enquanto ainda dá tempo. Porque quando Deus realmente falar, agora eu vou entrar junto, porque até então ele está permitindo. Mas na hora que Deus falar, eu vou entrar, o juízo começa pela casa de Deus. O juízo vai começar pela casa de Deus. Você está achando que só ficar sem culto está o pior? Você não imagina o que virá ainda no futuro. Depois não fala que ninguém te avisou. Depois não fala que ninguém te abriu os olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.